Vai, ó, vou ler de novo, hein? Hoje nós estamos falando sobre o comportamento e o temperamento de um narcisista. E outra coisa, tá notável? Eu vou conectar como os narcisistas, eles ludibriam a gente considerando o nosso temperamento. Aqui pro narcisista, aqui não mais. Aqui não mais. Vem comigo. Olha o que a Bíblia diz, então, sobre o temperamento e as características de uma pessoa assim. Eu vou ler de novo. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Gente, vamos lá, eu vou ler de novo, hein? Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela vida, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se deles. Os narcisistas existem, biblicamente falando, isto é, real, e biblicamente falando, nós temos uma instrução para quem tem um comportamento narcisista. E eu tenho uma coisa muito séria para revelar aqui. Se tiver alguém da área da saúde, se tiver alguém, é, enfim, se quiser falar, fique à vontade. Mas vocês sabiam, notáveis, que quando você entra, isso é muito profundo que eu vou falar. E precisa de muita maturidade para essa conversa. Carol, 6h15 da manhã, eu sei que essa resenha. Exato. Você sabia que a pessoa, um narcisista, que se relaciona com alguém, ele começa a te dominar e tem uma relação tóxica com você. Vocês passam a operar num sistema neural chamado neurônio espelho. Alguém já ouviu esse termo? Então, se não ouviu, anota e depois pesquisa. Você começa a operar em neurônio espelho. E quando um narcisista exerce domínio sobre você, notável, a probabilidade de você desenvolver um comportamento narcisista com outra pessoa abaixo de você é enorme. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Ou não? Então eu vou repetir, tá bom? Gente, eu tô inteira arrepiada. Adulteza pra essa conversa. Pra quem faz terapia, conversa sobre isso com o seu terapeuta, tá? Então eu vou falar de novo. Quando você tem um relacionamento com um narcisista e esse narcisista, ele te domina e ele consegue exercer o comportamento narcísico dele em você, porque tem gente que não consegue, tá? E hoje eu vou ensinar vocês sobre isso. Ó, eu vou avisar vocês aqui. O narcisista perto de mim, ele passa mal, ele passa raiva e ele passa vergonha. No começo do ano, Deus me permitiu, aliás, começo do ano passado, Deus me permitiu me relacionar sem saber, porque eu descobri depois, obviamente, me relacionar com duas pessoas, um casal em que o marido exercia
o comportamento narcisista com a mulher. E ela é uma mulher incrível. E ela exercia comportamentos e replicava o comportamento narcisista com outras pessoas. Gente, vocês não acreditam o que eu vivi de perto, o que eu assisti e o quanto eu aprendi. Então, eu vou falar de novo isso aqui pra vocês. Notável, pra você que já viveu ou que está em um relacionamento tóxico, abusivo e narcisista, o que eu preciso que você entenda são duas coisas. Primeiro, uma vez que o narcisista, ele consegue exercer esse traço da personalidade dele em você, vocês dois passam a operar em neurônio espelho. E a probabilidade de você desenvolver isto em alguém mais fraco que você é muito alta. Todo mundo entendeu o que eu falei? Notável? É impossível você conviver com alguém que fala muito palavrão e essa pessoa ser muito próxima a você, daqui a pouco você também vai começar a falar palavrão. Se você convive com alguém que toma café sem açúcar e você convive muito com essa pessoa, daqui a pouco você também vai tomar café sem açúcar. E vocês acham que no movimento narcisista seria diferente? Por isso, a orientação de nós nos afastarmos dessas pessoas. Gente, a orientação bíblica não é confrontar, não é suportar, é discernir e se afastar. Identificar esse comportamento, esse temperamento, à luz da Bíblia, gente, pode proteger demais vocês, os filhos de vocês e, infelizmente, existem mães que são assim, existem pais que são assim, existem irmãos que são assim, existem chefes que são assim, existem filhos que são assim, maridos que são assim, e esposas que são assim, e mulheres que são assim. Eu convivo. Não, não é para se afastar, Kika. Existem formas para você cuidar disso. Com filho você não tem, obviamente que existem aí os níveis, né? Existem os níveis, né? Mas você vai ter que criar uma distância segura. Se realmente for assim, entendeu? Notável, vambora. Vem comigo. Sem dar nomes, né? Mas eu convivo com duas pessoas muito narcisistas. Elas numa relação entre mãe e filha muito próximas a mim. E eu fico espantada de ver o comportamento. Quer um exemplo? Olha só. Então, o narcisista tem alguém para ancorar. E aí você tem a amiga que vive nesse relacionamento tóxico, tá? Vou dar um exemplo. Você sabe qual é o comportamento de narcisismo dela com relação a você, por exemplo? Então eu chego com essa blusa laranja. Nossa, tá de laranja. Olha a Miss Limeira. Chegou a Miss Limeira. Laranja Lima. Alguém conhece alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Que só faz brincadeira pra diminuir o outro? Alguém conhece alguém assim? Que não tem a capacidade, a pessoa não tem a capacidade de te elogiar. E ela elogia te diminuindo ou menosprezando algo teu. Então ela chega, ela olha, ela sente, ela vê que você tá bonita e bem arrumada. Ela te abraça e fala: Nossa, vi esse colar ontem na Shopee por R$ 3,90.
Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo as manifestações pequenas? E uma coisa eu garanto a vocês. Uma coisa eu garanto a vocês. Se essa pode haver uma mudança de uma pessoa narcisista? Não. A Bíblia diz, Débora, eles são irreconciliáveis. Não sou eu que estou falando, não é a psicologia que é o que a Bíblia diz. Eles são irreconciliáveis. Irreconciliáveis. E isso, pois é, Lelê, é o que a Bíblia fala. Paulo diz, no final dos dias nós encontraríamos com os narcisistas. Eles existem. Gente, olha só. O narcisismo é uma das marcas do final dos tempos. Tá na Bíblia. Não, não adianta orar, Lide. E ó, tem outra coisa, tá? Aqui, ó. Acabaram de colocar. Eu tinha uma pastora assim, muitos líderes religiosos, gente. Muitos líderes religiosos. Eles têm características narcísicas. Você tem que fugir. Ah, uma patroa. Entendi, pastora, porque tem também, viu? Tem muito pastor e pastora assim. Gente doente, turma. Às vezes somos julgados. Ah, mas você é cristão, tem que se dar bem com todos. Quem fala isso não lê a Bíblia, estuda pouco a palavra. Quem te falar isso, você fala, vai ler a Bíblia e para de encher meu saco. Vai ler a Bíblia e vai cuidar da sua vida. Vai ocupar sua vida com a tua própria vida. Essa sou eu, né, gente? Carol, você tá sumida. Não, não tô não, gente. Tô ocupando a minha vida com a minha própria vida, querida. A turma, oi pessoal, desculpa que eu tava sumida do Instagram. Meu amor, ninguém tá nem aí. Desculpa eu falar isso pra você, tá todo mundo no seu corre. Nem lembrei que você não tava. E você também nem viu que eu não tava. Vai fazer suas coisas que eu tô fazendo as minhas. Turma, ó, é claro, tá? Se afasta. Li ontem num livro sobre isso, líderes religiosos, quando eles estão, o quanto eles estão usando a influência para o mal. E outras pessoas recebem isso e são influenciadas. O Cá, e tem uma outra coisa, o quanto eles têm isso para o mal e o quanto a humanidade está doente, não conhece as próprias emoções e se entregam. Tem isso, né? Tem o outro lado também. Porque uma coisa, gente, que isso também é bíblico. As pessoas fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. Doeu, hein? Fleumáticas e melancólicas. Desculpa, a pantufa não veio hoje. Com narcisismo, gente, tá? Não, mas não é o que eu falei, né, Si? Tá na Bíblia. O que eu falo aqui não importa. É o que tá aqui. Gente, é real. Isso existe. Vem comigo. Paulo alerta que os tempos difíceis seriam marcados por um caráter centrado em si, os narcisistas. Narciso acha feio o que não é espelho, né? Para quem não conhece e não sabe o porquê do termo narcisista, Narciso acha feio o que não é espelho. Figura da mitologia, então ele era tão centrado nele mesmo que um dia ele chega até um rio e ele vê a própria imagem e ele morre afogado. Isso a mitologia conta que ele morre afogado, apaixonado por si, dentro da própria imagem no rio. Então, o narcisista, ele é assim, tá? É um tipo de caráter centrado nele. O eu ocupa o lugar de Deus e a humildade e a humanidade desaparecem. Se alguém precisa, ele é a pessoa que precisa ser exaltado o tempo todo e o outro é plateia. Ele não suporta a correção e ele transforma qualquer conversa, qualquer diálogo num ataque a você assim, terrível. E aí eu pergunto pra você, notável, quem está ocupando o centro das suas relações hoje? Você vive para amar ou para agradar? Eu não vivo para agradar, viu? Você já sabe disso aí. Gente, só preocupa em agradar duas pessoas, Deus e o meu marido. O resto a gente vai levando e vamos vivendo. Ó, a vida, ela se organiza.
Quando você não deixa mais o narcisista ficar no altar. Porque ele entra, tá? Ele se coloca. Ele se coloca, ele é o centro das atenções. Você tem que adivinhar o que ele está pensando. Primeiro ele te atrai, depois ele te exalta, aí ele te isola e depois ele te destrói emocionalmente. Então vamos lá. Primeiro o narcisista te atrai, depois ele te exalta, depois ele te isola e depois ele te destrói. Ele atrai, ele te exalta, ele te isola e depois ele te destrói. É exatamente assim. E se você não perceber, quando você se der conta, você vai estar depressiva ou ansiosa, com as emoções adoecidas, diminuída e isolada. Vambora. Narcisismo, os narcisistas, eles geram relações emocionalmente muito instáveis e inseguras. Gente, eles são incapazes de estabelecer vínculos saudáveis. Notável? Não sou eu que estou falando, isso está na Bíblia. Eles são incapazes. Eles não têm a capacidade de ter uma relação saudável. Sim, eles nascem assim. Isso é psique. Sim, Kika. Sim. Isso é psique. Sim. Existe uma diferença entre a maldade e a crueldade. E existe uma diferença entre criança peralta, criança má e criança cruel. O narcisista, ele é uma criança cruel. Ele é uma criança má. E ele revela esse traço de comportamento, de temperamento, desde criança. Ele mente, ele manipula, ele bate nos amigos, ele judia, é cruel com os animais, judia e é cruel com as outras crianças. O amor verdadeiro, ele é paciente, ele é bondoso, ele não busca os próprios interesses. Isso é o que a Bíblia fala. E como são os narcisistas? Tá lá, gente. Timóteo, 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. O que você tá fazendo sentado almoçando com uma pessoa desse jeito? De verdade. Eu te pergunto. Outra coisa, outro comportamento de um narcisista. Enquanto você servir para ele, ele te mantém por perto. A partir do momento que você não serve mais, ele te descarta, como se você não tivesse representado absolutamente nada. Querem um exemplo simples aqui, falando de uma relação corporativa, por exemplo? Então você trabalha por 10 anos numa empresa, você é desligada dessa empresa e você é tratada pelo seu diretor direto ou pela pessoa que trabalhou com você por 10 anos, como se essa pessoa tivesse acabado de te conhecer. E você, há um tempo atrás eu vivi uma situação num cliente meu e que eu e o time de gente de gestão nós ficamos muito impactados assim. A gente está desenvolvendo todo um PDI para todo o time, enfim. E aí nós chegamos numa pessoa específica que a gente já estava observando, o RH já estava observando, a diretoria estava observando, ela estava com os comportamentos estranhos, muito do que nós estamos falando aqui tinha lá, enfim. E aí foi que aconteceu que essa pessoa foi desligada. 8 anos de empresa. No dia que ela foi desligada, sabe o que ela fez? Eu posso só pegar meu fone?
Nós ficamos olhando, ela abriu a gaveta, ela pegou um fone, a bolsa e saiu andando. 8 anos trabalhando todos os dias no mesmo lugar. A única coisa que ela tinha de conexão, um fone. Vocês conseguem entender aí a ausência do afeto? Ou não? Notável? Os narcisistas, eles dão sinais. Os narcisistas dão sinais. E a ansiedade, ela nasce numa relação com o narcisista porque os narcisistas, eles não conseguem desenvolver relações estáveis. Saudade de você, Eli, querida turma. Ó, ele tá trabalhando muito na bicicletinha. Bem-vinda, meu amor. Notável, os narcisistas dão sinais. A Bíblia chama isso de armadilha emocional. E ó, vem comigo. Pensa nos relacionamentos que estão à sua volta e eu pergunto pra você. Claro, óbvio, Kika. Só que tem um detalhe, Kika. O narcisista, ele faz isso com você, faz isso comigo, ele faz isso com todo mundo o tempo todo. Ele tenta convencer as pessoas. A partir do momento que você se posiciona. Eu já contei pra vocês, né, a história daquele cliente que eu tinha e que eu descobri, comecei a observar os comportamentos dele e vi que ele era um cara maluco e narcisista no último grau. E tem um detalhe, mais uma coisa pra eu contar pra vocês. E isso também vai doer, notável. As pessoas que, de alguma forma, repetem padrões e buscam relacionamentos com pessoas narcisistas, em 99,9% das vezes, são pessoas com alguma lacuna de paternidade ou de maternidade. Vocês estão me ouvindo, notáveis? A pessoa que teve um pai presente, um pai amoroso, um pai que deu direção, um pai, a pessoa que teve um pai assim não aceita um relacionamento com alguém narcisista. Porque, emocionalmente falando, você aprendeu qual é o seu valor. Carol, depois de muitos anos descobri que minha mãe é narcisista. Minha vida toda foi muito difícil com ela, mas ao saber disso, me ajudou a lidar com a situação. É isso, Cá. É isso, amiga. E isto, gente, Karen Elizabeth, eu não sabia que você tinha Elizabeth. Eu acho o nome Elizabeth lindíssimo. Lindíssimo. Gente, eu estudo tudo sobre aristocracia inglesa, sobre a Rainha Elizabeth. Quem quiser conversar desse assunto, se quiser um estudo sobre isso, eu tenho também. Amo esse nome. Notável. Uma vez que você descobre que o outro é narcisista, você vai conseguir lidar. Kika, ajudo. Já tô ajudando. Fica anotando tudo que eu tô falando. Depois eu vou compartilhar o estudo, eu vou mandar para você. Imprime isso, leia, ore, pesquise na internet. Gente, é muito sério. É muito, 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 muito sério. Aqui, ó. Minha ex-chefe era cruel a ponto de quando uma funcionária ia dar a notícia que ela estava grávida, ela maldizia e gritava. Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Gente, se uma pessoa se comporta assim na minha frente, olha, eu nem sei o que acontece. Acho que ou eu oro na cabeça ou eu chamo a polícia. O grau dela é alto e ela grita comigo. A sua filha é amiga, mas ela grita com você porque você deixa. Começou a gritar, levanta e sai fora. Tão simples quanto isso, deixa eu falando sozinha. Eu sou a mãe perfeita, gente. Eu sou a mãe que não tem filho e dá pitaco. Olha que legal.
A mãe perfeita, a mãe que não tem filho e dá pitaco na criação das outras crianças, né? Notável, vambora. Ó, tem uma coisa. Como é que vocês fazem? E eu quero passar aqui 10. Eu selecionei as 10 principais características de que você está lidando com narcisista e ainda não percebeu. Vambora? Vão comigo? O Kika, você pode ter certeza que o que sua filha faz com você, ela repete com os filhos. E ela tá criando filhos com este comportamento. Então, amiga, oração, intervenção, distância segura e vamos. Essa é a nossa vida, né, gente? Ó, bom dia, Dê! Bem-vinda! 10 características, então. Primeira coisa, se você tem um relacionamento que você vive se explicando demais. Ô, notável, deixa eu te falar uma coisa. Você deve satisfação. Satisfação você vai dar para 3 tipos de pessoa. Escuta o que eu tô falando pra você. Satisfação você dá para Deus. Satisfação você dá pro seu marido. 3 não, são 4, né? Para Deus, pro seu marido. Se você tiver um bom relacionamento, né? Para quem te fez, pro teu pai, pra tua mãe. Importante, mamãe. Ó, toda vez, por exemplo, quando eu não moro, para quem não sabe, eu não moro na cidade dos meus pais. Eu moro em Barueri, aqui em Alphaville, os meus pais são de Limeira. E eu viajo muito a trabalho, e quando eu viajo, a primeira pessoa que eu aviso, eu sempre viajo com um Dragone, que ele tem o trabalho online, então ele pode trabalhar de onde eu estiver, mas eu saio de viagem, a primeira coisa, oi papai, bom dia, tô pegando voo, esse é meu cartão de embarque, essa é minha poltrona, esse é o número do meu voo, tudo. Eu não preciso, gente, eu tô com meu marido do meu lado. Mas o meu pai sabe para onde eu tô indo, o que eu tô fazendo, e o telefone, e se precisar falar onde eu tô, com quem eu tô. Então eu dou satisfação para Deus, pro meu marido, pro meu pai, pra minha mãe e para quem me paga. Do resto, querida, se você ficar esperando uma explicação minha, sinto te dizer, você não vai ter. Ô, cá, mas por quê? Porque o quê? Mas por que que você, nananã? Porque eu não quero. Por que não? Notável, o adulto pode dizer não sem explicar. Se você tem um relacionamento com alguém, e isso eu não tô falando só, gente, das relações dos narcisistas no ápice do seu movimento. Eu tô falando daquela amiga mala pra caramba, chata pra caramba, que acha que é o alecrim dourado e o centro da sua vida, e que acha que você não tem filho, não tem marido, não tem trabalho, não tem suas coisas, e que te cobra como se fosse, sei lá, sua chefe, sua filha. Oi? Alguém tem alguma amiga que é assim? Ó, já vou avisando aqui, tá? Você quer arrumar uma treta comigo? Se um dia eu postar uma foto e você escrever, ai, por que vocês não me chamaram? Você arrumou uma treta comigo. Na hora. Fala porque eu não quis. Ô, gente, nós somos adulta. Alguém tem alguma amiga assim? Que você não pode tirar foto com a outra. Ô, Lê, isso aí não serve pra ser sua amiga. Arruma a lancheira dela, manda ela pra RGF com o Pedro Ferrinho. Você tá louca? Na tua idade você dá satisfação? Aqui, ó. Ô, Sil. Pra parar, corta isso daí, querida. Ô, 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 gente, vocês estão doida? Não, é um saco porque você deixa. Não, não, não. É, eu sei que você não é uma lady. Mas- ai, por que que você não tira? Querida, querida. Ah lá, misericórdia, cá, descobrindo algumas pessoas. É isso, Cris, você tá doida? Você tá doida? Ah, você. Tudo que você faz você tem que contar, tudo que você faz você tem que pedir autorização, você tem que pedir opinião, você tem que. Negativo. Ó. Outra coisa, você quer saber mais uma coisa para um relacionamento tóxico? E que se você não abrir o olho, isso vai virar uma parada narcisista? Você sente ansiedade antes de encontrar com essa pessoa, mas não aquela animação de que, ai, que legal! Eu vou fazer uma reunião com a Lana agora, que massa, tô ansiosa. Isso é uma coisa. Outra coisa é, nossa, como será que vai ser? Ai, será que ele vai estar de bom humor?
Ai, será que ela não vai dar chilique? Ai, será que ela não vai falar que ontem eu tava não sei onde ela viu? Ah, ela viu a foto no Instagram, eu vou ter que. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo aqui? Aline, Ana Aline, que nome chique. Bem-vinda, Notável. Notável, vocês têm alguma amiga ou algum relacionamento assim? Que você tem que se policiar o tempo inteiro perto da pessoa. Você tem que se diminuir para evitar conflito. Você não pode contar as coisas, porque se a pessoa souber, ela faz daquilo. Então, Evelyn, meu amor, você sabe qual é a parte boa? É que não é teu marido, dá tempo de largar, querida. E desculpa de eu falar isso pra você. Põe isso aí no altar. A gente não merece viver assim, querida. Pensa isso num casamento, dormindo e acordando todo dia. Entendeu? Ô, gente, vocês sabem que namoro foi feito pra acabar, né? Sabia? Namoro foi feito pra acabar. Ou acaba em casamento, ou acaba com cada um pro seu lado. E glória a Deus. Namoro foi feito pra acabar. É, gente. É. A gente vai ter que aprender a se relacionar com esse tipo de pessoa. Ó, outra coisa que você tá no relacionamento narcisista e não tá ligada. Toda brincadeira que ele faz tem uma intenção ou de provocar ou de machucar. Então ele fala do seu peso, ele fala do seu cabelo, ele fala da sua roupa, ele fala dos seus defeitos. E tem um detalhe. Pausa para retocar batom. Vida da linda, gente. Ai, Carol, 6 horas da manhã, eu sei que esse batom vermelho fica de boa. E mais uma coisa, tá? Mais uma coisa. O narcisista notável, ele sempre, sempre vai fazer brincadeiras com você para te diminuir ou para te machucar. Ele não consegue olhar para você e dizer: Mai, como você tá linda com essa roupa. Ela não consegue. Ela vai achar um jeito de te diminuir. É tão difícil a gente ver uma pessoa que amamos passando por isso. Minha amiga acabou de sair de um casamento com um narcisista e quando está no relacionamento não consegue enxergar e sair, né? Exato, amiga. E aí, falando que, né, pegando o gancho do que eu disse há pouco tempo, você sabe como que você começa a se curar de uma relação de um narcisista? Quando você entende, quando você entende que aquela pessoa é narcisista. E quando você entende que você só topou aquela relação porque de alguma forma existe um buraco, uma lacuna emocional. Porque se você, e você, qualquer uma de nós, tá? Se você, notável, não curar essa lacuna, você vai ficar repetindo padrões e toda pessoa que você se relacionar mais profundamente, no caso, um namorado, você sempre vai buscar pessoas com um padrão narcisista. Você tá entendendo? Por isso a importância da gente se conhecer. Por exemplo, se percebemos uma atitude dessas em um filho, tem como resolver? Claro. Terapia, conversa, sinta. Você vai ter que educar. Gente, é educar. É colocar a criança no caminho e pedir misericórdia de Deus. Gente, uma coisa é transtorno. Ó, tem duas coisas aqui. Vem comigo. Transtorno de personalidade narcisista. Isso não tem cura. Anote isso aí. Transtorno de personalidade narcisista. Isso não tem cura. Isso é terapia, medicamento e muita consciência. Transtorno de personalidade narcisista. Isso é uma coisa. Outra coisa é comportamento narcisista. O comportamento narcisista tem cura. O transtorno de personalidade narcisista não tem cura. Ok? A diferença é que a pessoa, quando ela nasce assim, ela tem esse traço. Isso é um problema de córtex frontal, é um problema de cognição real oficial. Isso de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Agora,
O comportamento narcisista, em alguns momentos, isso é uma outra coisa e isso é caráter. Isso não é personalidade, isso é caráter. Nós vamos falar disso aqui. Vem comigo. Turma, eu tô falando muito rápido? Tá dando pra entender? Tá tudo certo? Nós vamos até umas 7h30, tá bom? 7h20, por aí. Vambora. Outra coisa notável, presta atenção. Se você tem um relacionamento com uma amiga, com um chefe, até com o marido, gente, presta atenção. Filho, o que for, tá? Porque essas pessoas, elas estão nas mais variadas camadas e esferas e nos mais variados formatos de ciclo, tá bom? Então, ó, presta atenção. Se você tem que se diminuir para conseguir ficar perto dessa pessoa, você não pode falar sua opinião, você não pode mostrar seu desejo. E os seus limites, eles vão sendo podados e você vai se diminuindo com medo da reação dessa pessoa. Tem alguém assim? Vocês convivem com alguém assim? Que quando essa pessoa chegar na mesa, todo mundo sente medo. Vocês querem um exemplo de líder narcisista? Quando você tem uma reunião com um líder e só ele fala e ninguém consegue falar nada. Toda vez que eu chego numa operação e eu sento para conversar com o time, e eu sou especialista em leitura de comunicação silenciosa, a primeira coisa que eu faço é observar como o time reage silenciosamente com as linguagens do corpo enquanto o diretor deles está falando. E ali eu consigo perceber se eu tenho um líder com comportamentos e traços narcisistas ou se eu tenho uma pessoa que realmente está preparada para liderar. Se você tem medo do seu chefe, uma coisa é respeito, outra coisa é você ter medo a ponto de você não conseguir falar numa reunião, a ponto de você ter crises de ansiedade antes de conversar com essa pessoa. Notável, precisa rever. Não é assim que vive. Outra coisa, quando você se sente culpada por estabelecer limite. Porque quando você põe um limite pro narcisista, ele dá um chilique. Alguém conhece alguém assim? Que se você disser não, acabou. Carol, ele não pode ouvir não. Se ele for contrariado, acaba o nosso final de semana. Então, notável, sinto te dizer, mas você tá entrando numa barca furadíssima. Outra coisa, o narcisista nunca assume a responsabilidade real. Ele sempre vai justificar o erro e ele sempre vai tirar a responsabilidade dele e vai colocar em você. Então, vou dar um exemplo de um namorado com comportamentos assim. Ele começa a achar, sei lá, que você tá dando bola pro garçom, tá? Ele simplesmente. Olha lá, eu tive um chefe dessa forma, eu chorava quando eu ia falar com ele. Olha isso, gente, não é assim que vive, não. E aí você tem esse namorado, e ele simplesmente, no meio de um jantar, do aniversário de casamento, no aniversário de namoro de vocês, no meio do jantar, você tá linda, você tá super feliz, você comprou uma roupa nova, combinaram, você esperou esse dia. Ele faz questão de estragar o seu dia e de estragar aquele momento. Alguém conhece alguém assim? Ou já se relacionou com alguém assim? E aí, essa pessoa simplesmente arruma um motivo do Neida pra brigar com você. E aí, ele começa a desenvolver o discurso e ele faz isso de uma forma que chega um momento que você começa verdadeiramente a achar que você deu bola pro garçom. Ó, e essa pessoa, ela fala com tanta convicção, com tanta força, e ela exerce um domínio sobre as suas emoções tão grande que mais um pouco te põe louca. Ô, gente, isso existe. Isso é real. Aqui, ó, a Rô acabou de falar. Meu ex-marido era assim. Eu passei uma vida inteira tentando mudá-lo. Tá isso aqui com os temperamentos. Vambora.
Escreve pra mim se tá fazendo sentido, tá, Lelê? Boa, boa. Mai, que bom. Então vamos. Hum. Como isso tudo, essas mesas e esses relacionamentos, como que isso se conecta com os nossos temperamentos? Colérica, você tá aí? Vem comigo. Olha só. Olha só. Colérico, ele entra numa mesa perigosa achando que tá no controle, mas ele vira uma peça de um jogo pro narcisista. O narcisista, ele usa a força do colérico. Ele usa a intensidade do colérico. Ele usa o colérico para colocar em conflito com outras pessoas. Ele te usa, viu, colérica? E com o sanguíneo, o narcisista, ele entra pelo afeto, pela conversa e pela sensação de pertencimento. Ele faz o sanguíneo se sentir mega querido, pertencente, amado. E quando o sanguíneo, a sanguínea, quando você percebe, você tá isolada, essa pessoa não te deixa conversar com mais ninguém, nem amigo você consegue ter. Nem amigo você consegue ter. E ninguém, para um narcisista, é bom o suficiente para estar perto de você. Então, se você tem uma amiga que é narcisista, ela sempre vai falar mal das suas outras amigas. Ou vai falar mal do seu marido, ou vai criticar teu filho. Tá entendendo, notável? Melancólica, vem comigo. Se você entra numa relação com um narcisista, você entra tentando agradar, você se diminui para manter a harmonia e você vai ficar desconfortável. E a fleumática, ela entra numa relação, ela é tranquilona, evita conflito, só que na verdade, quando ela percebe, ela já está adoecida, depressiva ou ansiosa por conta do sequestro emocional que o narcisista faz. Gente, em mesa perigosa, a postura não é de entrega, notável. A postura é de vigilância. Anota isso daí. Em mesa perigosa, a postura é de vigilância. E o que que é vigilância? É prestar atenção? É falar menos? É observar mais? É se expor menos? Menos fala, mais escuta? Menos exposição e mais discernimento? Permaneça por pouco tempo, o tempo necessário. Numa mesa perigosa, notável, tudo o que você falar pode ser e será usado contra você. Então você precisa ter muita sabedoria no que você vai falar numa mesa perigosa. E a Bíblia, ela não manda a gente se abrir com as pessoas que são assim. Ao contrário, ela pede pra gente vigiar. Se eu puder, eu gostaria de falar rapidinho. Levanta a mão, Lelê. Clica o negocinho da mãozinha aí que eu já abro teu mic. Que a gente precisa, vai embora, vai abençoado e não ocupe mais o meu tempo. Carol, por que a gente aguenta os abusos? Explica mais sobre essa questão com família. Amiga, geralmente a gente aguenta os abusos porque nós estamos buscando um reforço paternal ou maternal que nós não tivemos na nossa infância. Hoje não tem óculos de coração, gente. Hoje o negócio tá sério. Por isso, a importância de vocês serem pais e mães presentes na vida dos filhos de vocês. Não existe uma pessoa, não existe, tá? Isso é científico e bíblico. Não existe uma pessoa que se envolva num relacionamento assim, que não tenha uma raiz emocional adoecida no pilar de pai e mãe. Não existe. E se existir, abra o mic e me diga da onde você está trazendo essas informações. Porque o que eu estou falando aqui, gente, é dado. Não existe. Vou abrir o mic para a Rô falar. Vê se vai, Rô.
Você tá aí? Aqui já tá autorizada pra você abrir. Acho que a Rô saiu, gente. Ó, vamos voltar aqui então. Perdão e ansiedade mais profundamente no próximo sábado, tá bom? Se vocês toparem, gente. Ligar pra essa pessoa e falar, viu, quero conversar com você e pedir perdão pra essa pessoa. E você também, só que tem um detalhe, gente. O perdão, ele é liberado no seu coração através da oração. Você não precisa de um jantar para um perdão acontecer. E dependendo do modelo, e dependendo da situação, e dependendo de como está o seu coração e o coração do outro, o fato de você telefonar para essa pessoa, ao invés de você trabalhar o perdão, você só vai se expor e vai gerar mais briga. Vocês estão entendendo? Logo, perdoar é orar, falar intencionalmente e verbalizar que sim, esta pessoa está perdoada. E tem um detalhe: um perdão notável de uma pessoa que você conviveu, de um narcisista, uma pessoa que fez mal pra você, mal pros seus filhos. Querida, você liberar perdão pra essa pessoa genuinamente não vai ser só com uma oração. Gigi, você tá aqui? A Gigi Genu tá aqui? A Gisele? Outro dia a Gi mandou lá no grupo das tagarelas. Ela tava limpando a panela e aí o Espírito Santo falou com ela: tem que limpar mais, porque tem coisa que é sujeira e o machucado foi muito profundo. Então vão ter situações que você vai ter que orar e liberar perdão. Querida, são anos de oração. É um processo. É um processo. É isso. Claro, no caso da rua. E, gente, cada um sabe de si aqui. Mas o que eu preciso te sinalizar, Notável, você não precisa encontrar essa pessoa para pedir perdão. Entende? E, na verdade, nem para pedir e nem para liberar. Isso você pode fazer em oração. E, na grande maioria das vezes, é melhor que seja feito assim. Porque dependendo de como vocês conduzirem isso, ao invés de liberar perdão, você vai gerar mais uma briga. Fez sentido isso que eu falei, notável? E liberar perdão, perdoar, não é esquecer. Perdoar é lembrar sem chorar. Não tem como esquecer. Gente, tem coisa, como que eu vou esquecer? Um cara que tentou me matar e apertou meu pescoço. Como que você esquece disso? Não tem como. Mas eu já liberei perdão. Sabe por que que eu liberei perdão? Porque eu precisava de espaço emocional no meu coração para viver as coisas boas que Deus tinha para as coisas que a gente já fez. Liberar perdão, notável. E se você tem algo para se reconciliar com alguém, não tô falando de um narcisista, aí é outra coisa. Mas libera perdão e tire o governo desta pessoa sobre o seu sentimento. Porque enquanto você não liberar perdão, quem está governando isso sobre você é essa pessoa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido isso aí? Libera perdão, notável. Pra tua vida prosperar. Pra você, não é pro outro, não. O outro vai se resolver com Deus. E ó, pra fechar, pra quem toca, isso é bíblico, tá? Pra pessoa que toca na vida de um ungido, é melhor que ele não tenha nascido. Você tem noção? Então você fica tranquila que Deus está cuidando dessa pessoa que te fez mal. Carol, quando eu comecei a trabalhar, veio uma outra narcisista para eu e para eu sair não foi fácil. É isso, Rô. Aí agora observa nas suas relações de criança onde ficou o gap emocional, para você aceitar, conviver e até contratar uma outra narcisista e aceitar isso. Gente, narcisistas não passarão.